Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo, que compartilha, que curte, que faz com que a literatura contemporânea chegue em mais lugares. É muito importante esse apoio de vocês. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, eu vou pedir para dar 5 estrelinhas para a gente. Fortalece e faz com que a gente também esteja aí ranqueado para chegar em mais pessoas. Se você está ouvindo pelo Amazon Podcast, pelo Deezer, favorite a gente, que também a gente consegue um pouco mais de relevância nas redes. Bom, eu queria falar, se você está ouvindo a gente antes do dia 30 de setembro e você é escritor, escritora, que tem como temáticas a comunidade LGBTQIAP+, as inscrições para o Prêmio Mix Literário do queridíssimo Ale Rabelo estão abertas. E é isso. Se você quiser se inscrever e ser publicado aí pela editora Reformatório, o Festival Mix Brasil e a Reformatório se unem mais uma vez nessa quarta edição do prêmio. Então é isso. Avisa aquele amigo, aquela amiga, aquele amigue que tem aquele original guardado na gaveta. E se você está ouvindo a gente antes do dia 30 de setembro, procure só entrar lá no site ou nas páginas Mix Literário ou na editora Reformatório. Lembrando que a parceria Rabiscos e Editora Reformatória continua, o nosso clube de conto contemporâneo também continua. Se você quiser participar, basta procurar pelo Rabiscos ou pela Editora Reformatório, manifestar interesse, que a gente terá o maior prazer de passar o conto e dar todas as instruções para o nosso encontro mensal, que é feito de modo online. Então, se você quiser participar, é muito legal. Lembrando que o Clube de Contos, a gente recebe um conto no começo do mês e na última segunda do mês a gente faz o nosso encontro e conversa com o autor ou com a autora junto com o pessoal. É muito legal. Bom, sem mais delongas, recados dados, vamos ao papo de hoje. Como vocês viram aí no card, a nossa convidada é a Karina Bacelar, que é escritora, nasceu no Rio de Janeiro em 1992, é uma menina formada em jornalismo pela PUC-Rio, trabalha como redatora, como jornalista. E seu livro, que a gente vai falar dele hoje, As Despedidas, foi publicado de forma independente em dezembro de 2021 e ganhou a segunda edição em 2022 pela editora Marisco Edições. É isso, o livro é muito lindo, é uma narradora que compartilha alguns contos, 5 relatos de momentos em que ela se distanciou do mundo, ou quando o mundo completamente se distanciou dela. Essas histórias incluem um Réveillon, em que a vida na Terra está à beira do fim, um passeio de ônibus que evidencia os últimos tremores de um relacionamento, uma jornada em que as palavras atravessam barreiras, uma noite de insônia em um corpo exausto e uma imersão em busca do silêncio e da autodescoberta. Nesse livro, a vida, com todas as suas vicissitudes, pode ser tão resistente quanto a água. O livro é lindo, eu já indico para vocês, que eu tenho certeza que depois desse papo vocês vão querer ler, porque de fato vale muito a pena. A Karina é um talento. Você tem tanta vontade de chorar, tanta vontade de ir embora, para que o protejam, para que sintam falta. Tanta vontade de viajar para bem longe, romper todos os laços sem deixar endereço. Um dia mandará um cartão postal de algum lugar improvável. Bali, Madagascar, Sumatra, e escreverá: penso em você. Deve ser bonito, mesmo melancólico. Alguém que se foi pensar em você num lugar improvável como esse. Você se comove com o que não acontece, você sente frio e medo. Parado atrás da vidraça, olhando a chuva que aos poucos começa a passar. Eu começo o nosso episódio com esse poema chamado Frágil, Pequenas Epifanias, do Caio Fernando Abreu, e o livro da Karina, já deixando aqui minhas boas-vindas, de certa medida de contos que falam sobre partidas e suas formas, das íntimas, das particulares, das alheias. Eu quero te dar boas-vindas e já te perguntando como que a partida, nesse sentido amplo, te forma enquanto escritora. Seja bem-vinda, Karina. Oi, Tadeu. Nossa, que introdução linda. Eu que te agradeço também pelo Obrigado. convite de estar aqui. Eu super escuto o podcast, adoro, acho suas perguntas muito astutas e, enfim, muito sensíveis também. Obrigada pelo convite de novo. Agradeço.
Eu acho que eu não sei. Ó, já veio uma pergunta difícil. Eu acho que as despedidas, ou as partidas, ou os finais, eles têm algo praticamente visual, assim. Eu acho que as despedidas, elas têm, então, um apelo quase visual, assim. Eu consigo ver, assim, a sombra, de momentos que foram importantes e finais, assim, da minha vida, eu acho que da vida de todas as pessoas. E às vezes eles são extremamente relevantes quando a gente está neles. A gente não sabe que as coisas estão prestes a acabar, ou a gente não sente, ou às vezes a gente só intui. Tem alguma coisa que sopra, e não sei, essa vai ser a última vez que você vai fazer isso, ou aquilo, ou com essa pessoa, ou nessa situação e tal. E aí a gente só percebe que existiu esse cenário depois que ele acaba, né? Então a gente só se dá conta daquilo depois que já não é mais aquilo. E eu acho ao mesmo tempo, bom, a gente nasceu para se despedir, né? De tudo, assim, a gente troca de pele, a gente deixa células pelo caminho, a gente, enfim, fio de cabelo. Eu acho que o próprio corpo é essa mutação, assim, é esse encerramento que não se encerra, né? Essa massa que se move todo momento, né? Eu acho que para escrever o livro eu tive muito essa imagem assim de que tem uma corrente sanguínea, que é uma corrente que está circulando, e que ao mesmo tempo a gente acha que a gente tem controle das coisas, que a gente está estável nas coisas, que existe como parar o tempo de alguma forma, né? Acho que a gente tem de alguma forma essa obsessão em parar o tempo ou fingir que ele não existe. E eu acho que no livro eu tento me reconciliar de alguma forma com essa ideia, ao mesmo tempo colocando essa perspectiva do tempo e do que se move, do que acaba, em algo que pode talvez aprisionar um pouco disso, que é a palavra. Apesar de eu achar que a palavra também se move. Mas enfim, eu acho que o livro todo é essa tentativa, essa tentativa da narradora de definir o tempo e definindo de alguma forma conseguir olhar nos olhos dele. E eu acho que a gente não consegue nunca. Quando que a despedida não dói? Eu acho que quando a gente não consegue perceber que ela existe ou intuir. Ou às vezes é algo bom, né? Imagino assim, tem momentos da vida que a gente realmente precisa deixar alguma coisa. Eu lembro até hoje de quando eu. Porque às vezes eu me esforço assim, proativamente para tentar formatar que aquela imagem vai ser a última que eu vou ter de alguma coisa. E às vezes eu me surpreendo porque não vai ser. Tipo, a gente acha que vai acabar, mas não vai, né? Volta pro lugar que a gente estava. Mas eu lembro, por exemplo, que durante a faculdade eu fui morar em São Paulo no último semestre. Eu não terminei assim de frequentar as aulas regularmente no formato presencial, né, como era na época, 2013, etc e tal. Eu fui para São Paulo fazer um trainee. E aí eu negociei com os professores e tudo mais, etc, para poder mandar prova por e-mail, essas coisas todas, e fui. Aí eu lembro que no último dia eu saí assim no portão, no último dia que eu estaria no Rio de Janeiro, né, eu saí no portão, olhei para aquele portão de ferro, eu estava na PUC, e se não me engano tinha as inscrições assim da PUC, assim, a sigla da universidade, e olhei assim um dia tipo de sol, aquele sol assim obsceno do Rio de Janeiro, né? E olhei para aquele portão de ferro, olhei para o brasão, olhei para os prédios, assim, para os ambulantes e falei: essa vai ser a última vez que eu frequento esse lugar como aluna. Da próxima vez eu já vou estar me formando, né? Vou, enfim, vir pegar os documentos e tal. E veio aquela coisa do tipo: quanto tempo eu tenho que demorar nisso? Nessa imagem, isso aqui. E fui. Mas foi feliz. E aí a gente. Aquela coisa, né? Fui andando até pegar o ônibus, pensando que, poxa, acabou, etc e tal. Então, eu acho que existem momentos em que a gente realmente precisa sair de algum lugar. São boas despedidas, né? Digamos assim. Eu acho que o livro trata até um pouco disso, mas tem o momento do, do nascimento, enfim, é uma coisa feliz, né, para muita gente. É uma coisa agridoce para muitas mães, eu imagino, porque não sou, enfim. Mas eu acho que tem ótimos momentos de despedida, né? Momentos que a gente percebe que realmente conseguiu.
terminar alguma coisa que não estava fazendo bem. Não sei, apesar de também ter sempre aquele lugar dos sentimentos um pouco confusos, né? Dessa névoa. Eu acho que é isso. Eu quis perguntar isso porque para dar um tom aqui na nossa conversa, porque às vezes a despedida ela é muito ligada a coisa ruim, né? É só coisa É, ruim. E eu acho que eu ouvi você falar, né, que você tem uma ode às despedidas no seu livro, com seus contos. A gente vai falar deles especificadamente, mas mostra também os acalentos também das partidas, né? Os acalentos da despedida que é ligada sempre também não sempre, mas grande parte ao querer, né? Ao desejar, é. ao antes de mais nada querer ir, né? Tem uma frase do Oswaldo Montenegro que eu gosto, que fala que a minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Você acha que é isso? Eu acho que sim, nem sempre, né? Eu acho que às vezes a gente quer se despedir de alguma coisa para poder voltar a ter um pouco de conflito na vida também, sabe? Ou então para comprar suas batalhas. Então, eu acho que as duas coisas podem existir. Mas eu acho também que aí te ouvir assim, sei que às vezes sair de um lugar é um grande alento, é um grande alívio, né? E eu penso, por exemplo, assim, na adolescência, eu acho que nem tanto, eu acho que os adolescentes hoje estão um pouco mais conscientes e tal, mas é um período de muita nostalgia para muita gente, e o fim daquilo, né, a formatura no colégio, por exemplo, é um grande alívio para outros, porque assim, de repente acaba com uma situação de bullying, de, não sei, homofobia, sabe, tudo assim. Então eu acho que tem os dois. Eu acho que o livro também tem muito dos dois. Eu acho que mais que isso tem muito dessa zona cinzenta, eu acho que ela não sabe exatamente se está feliz ou se está triste. Então eu gosto também muito disso, de não saber. E a gente não sabe muitas vezes, né? Eu gosto muito do prólogo do livro. Eu acho que ele dá um tom muito bonito pelo que vem a seguir, né? Eu vou ler aqui para o pessoal, depois eu queria que você falasse um pouco dele e um pouco já depois sobre a estrutura do livro, sobre os contos, que eu acho que vale a pena. Mas o prólogo ele é curtinho. Fala assim: certa vez estava longe de casa quando tudo começou a tremer. O chão do apartamento ia e voltava, feito um barco a navegar. Então, assim é um sismo, pensei, quando a terra se transforma em mar, mas no fundo, não sabia se o que tremia era mesmo a terra, ou se meu corpo balançava como um pêndulo suspenso no mundo parado. Na dúvida, me escorei na porta do quarto, porque ouvi de alguém: fiquem embaixo das portas. As paredes caem, as portas resistem, as portas não servem só para sair ou entrar. As portas servem para nos salvar. Lindo, né? Lindo. E termina muito lindo o prólogo. Ele veio, na verdade, eu tinha escrito já o livro e os contos, os cinco, mas eu achei que eu tinha que dar um tom, assim, porque é um livro de estreia, era um livro independente. Eu queria muito que as pessoas pudessem abrir nas primeiras páginas e entender mais ou menos o que eu tentei fazer. Então eu acho que o prólogo ele tem uma voz assim um pouco dúbia, né? Não dúbia, não é exatamente dúbia a palavra, mas não reconhecível, que ninguém sabe se é realmente a narradora, se não é, quantas narradoras existem no livro, né? Que essa é outra questão também. Mas de dar um tom desse eu que fala no sentido de, primeiro, de trazer essa grande relatividade que eu acho que tá ali no livro de alguma forma, né? Essa coisa de a gente se movimenta, o mundo se movimenta, ou enfim, a gente está. Como a gente se relaciona com as coisas, né? E a outra é essa coisa, essa imagem da primeiro da Terra se transformando em mar, etc., como se fosse uma possibilidade de movimento permanente e tem essa imagem assim do terremoto, na verdade, ser uma colisão a partir do movimento das placas que estão boiando, né? Então, assim, de alguma forma, estamos todos flutuando, né, digamos. E de pensar isso, assim, que por baixo das camadas, talvez a gente esteja navegando nessa coisa líquida, né, que é, enfim, a vida, o tempo, a nossa própria existência por aqui. E aí, a última parte, que é da porta,
pensei nela, eu pensei que eu tinha que colocar ela ali, fazia sentido no conceito que eu estava tentando passar. Mas é engraçado, porque eu realmente escutei essa frase. Quando eu estava num. Não sei, acho que alguém que está ouvindo já passou por um terremoto, e sabe que talvez quando você está numa construção, o lugar mais seguro para ficar é de fato embaixo da porta, daquela estrutura de, enfim, nas estruturas de madeira aqui na soleira, né? Não é soleira o nome, mas enfim, de estar na estrutura que sustenta a porta. Porque muitas vezes, quando tem um desmoronamento, etc., aquilo sustenta os escombros de alguma forma e você consegue se preservar ali embaixo. Então, fiquei pensando nessa imagem, viu? Foi uma coisa que me veio, assim, eu falei, é isso, assim, é isso. Eu acho que essa mão dupla de poder sair e entrar e essa imagem da porta como a salvação, né? Que eu acho que não é uma coisa muito que as pessoas pensem, né? Cotidianamente, e aquilo me veio, assim, muito, muito forte. E acho que foi isso. Como reconhecer as nossas despedidas internas, aquelas da gente pela gente, sem um outro, sem um interlocutor, assim? Eu acho que a gente não reconhece muitas vezes. Eu acho que a gente reconhece que fez um movimento muito depois do movimento. Eu acho que não é uma coisa imediata, não. E outro dia eu fiquei pensando sobre outro aspecto dessa coisa da eternidade, né, ou da falta de eternidade, que é. Eu estava até escrevendo um pouco sobre isso. Que é como, será que a gente consegue ter a consciência de que quando a gente fala uma coisa, talvez a outra pessoa nunca mais vai esquecer daquilo? Do tipo, essa possibilidade de eternidade em miniatura, em outro corpo que não é o seu, que não é a sua voz mais, é a lembrança de um outro. E fiquei muito perturbada por aquilo. Eu tenho umas piras, assim, que eu acho que todo escritor tem, né? Com coisas extremamente desnecessárias, né? Porque eu acho que também o lugar da escrita é isso, é esse desnecessário. E eu acho que a partir do momento que a escrita se tornar necessária para mim, eu não vou conseguir escrever. Estou muito nesse lugar agora de, tudo bem, livro independente, foi, fez e tal. Mas esse primeiro livro, ele é extremamente desnecessário e disfuncional, assim. Se eu estivesse tentando de fato buscar alguma coisa, ele não existiria. Eu acho que também tem a ver com essa questão do reconhecimento, né? Dessa coisa. Porque olha só, reconhecimento também tem a polissemia de saber que aconteceu e ser recompensado por alguma coisa. Então eu acho que, não sei, coube, né? Essa metáfora assim de que eu acho que a escrita também tem isso, né? Da gente não, talvez não reconhecer, da gente pensar os movimentos de um livro de forma consciente, mas não saber onde isso vai dar e não querer saber também, né? Não sei, acho que todo mundo quer ser lido, mas eu acho que ele tem que ser um fim em si. Não sei, eu acho que foi dessa forma que funcionou. O grande problema do segundo livro, a crise do segundo livro é essa, né? Que agora eu preciso de uma carreira. Todo mundo pensa nisso, né? Não sei. Não tem jeito, E né? aí vai ter que reconhecer. O que que você ouviu que é aparentemente banal, mas que nunca mais se esqueceu? Muita coisa. Eu vou dar um exemplo que está no livro, inclusive, que é essa. Eu uso essa imagem no conto Insônia. Que é uma frase que assim, eu estava tomando chá com a minha mãe, café, não sei, qualquer coisa. E aí ela me contou assim que a barriga dela ficou tão esticada, mas tão esticada, mas tão esticada, que quando ela usava camisola, e aí você pensa o tecido da camisola finíssimo, né? Não sei, ardia a barriga dela. E eu falei, gente, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi uma grávida falando isso. Às vezes a gente se concentra assim, nos clichêsões, né? Faz perguntas muito direcionadas para as pessoas e não se permite ouvir, assim, deixar as pessoas falarem e tal. E eu tinha muito essa questão quando eu era repórter também, que eu fui, enfim, sou jornalista, fui repórter há muitos anos. E o meu sonho era escrever jornalismo literário, etc. Claro que não dava, porque eu moro no Rio de Janeiro, e aqui, como você sabe, todos os dias o prefeito ou o governador é preso. Então Ninguém eu para. acabava, exatamente, eu apagava muito incêndio. E eu não queria apagar incêndio, eu queria poder sentar na casa das pessoas e passar um dia com elas, deixando elas falarem sem perguntar nada. E é isso. Eu acho que essa foi uma das coisas que está no livro que eu posso dizer que eu escutei. E, bom, eu não esqueci.
E eu acho que quando eu escutei, eu não pensei que eu não fosse esquecer, mas hoje eu me dou conta. E aí, quando eu falo outras coisas, ou quando eu escuto outras coisas, eu penso assim, será que essa pessoa tá dando conta de que eu não vou esquecer isso? Hum, Nunca Muito bom. mais, assim, que medonho, né? É louco isso, né? Eu vou É. prestar atenção nisso agora, eu acho. Acho que vou falar as coisas pensando Virar nisso. uma nova pira. Eu tenho certeza. Eu queria que você falasse para mim de um conto que eu gostei muito, que é o conto Insônia. É, então, eu acho que o insônia ele é importante para demarcar uma movimentação. É, ele, a sinopse, digamos assim, né, curta, é uma mulher que está muito grávida, assim, está prestes a ter a criança, que está meio desconfortável já naquela situação de, enfim, gravidez profunda, não consegue dormir e fica passeando pela sala dela, né? E passeando pelos elementos daquela sala. E eu acho que é um grande passeio pela casa mesmo. Eu acho que é o conto mais introspectivo, assim. E uma vez em um clube me disseram que todos os contos eles têm um trajeto, né? Do tipo, tem uma caminhada, um trajeto no transporte público, um trajeto a pé, assim, muito demarcados. Teve uma caminhada, né? Sempre um percurso, essa era a palavra que eu estava procurando. Mas esse, ele tem um percurso pequeno, porque eu acho que ele tá tão interiorizado, né? Essa viagem maluca dela tá tão interiorizada que essa coisa de pensar que talvez aquele silêncio que ela tá tendo naquela madrugada acabe definitivamente na vida dela. E eu acho que esse é o pavor assim do conto e dessa despedida em particular, E tem a que camisola nesse conto que você citou. tem a camisola também. É nesse que aparece a imagem da camisola. E é isso, assim, esse incômodo, né? Que acho que essa imagem evoca também com esse corpo que está dentro dela, que está muito iminente, né? Essa presença lá de fora, que talvez não permita que ela seja mais a mesma pessoa, né? Nunca mais. E aí ela tenta se agarrar, assim, de alguma forma naquela noite e fazer uma viagenzinha, né, pela casa dela, eu acho. Acho que esse é o conto que mais tem um corpo envolvido, né? Mais tem essa coisa de pensar o próprio corpo, tanto que ele traz aspectos tipo da super infância, né? Tipo, quando ela era bebê também e tal, tipo, meio que se vendo nessa situação em que alguém, no caso a criança dela, está prestes a se colocar, né? Ao mesmo tempo em que eu acho que fala muito de casa, tem muito a coisa da mãe e tem Fala que muito eu não nasci, acho que eu não nasci fácil, você fala uma hora. que a mãe nasceu para parir e aí ela se pergunta se nasceu para nascer, Isso, é né? muito bom isso. Eu lembro vagamente, E, mas é muito legal. e É que eu li sim, faz tempo. né? Pois é, olha, eu nunca li o livro de novo, porque eu acho que tem muitos escritores. Eu não sei se isso acontece com Eu você. li quando você me Eu mandou. não consigo mais ler o livro inteiro, assim, mas eu leio trechos, eu penso em Eu li quando eu rapidinho, eu tenho. li numa sentada quando você me mandou ele e eu marquei esse conto. E aí Ah, que você falou da legal, camisola, eu lembrei dele. E eu acho que foi um dos que mais mexeu comigo, assim, apesar de dos outros serem muito bons também. que Eu legal. queria que você lesse alguma coisa pra gente do livro, Tá. para o pessoal entender o tom, apesar de já ter ouvido o prólogo. É. Eu separei uma parte aqui que é do segundo conto, 409. Nesse conto, enfim, tem um futuro brevemente ex-casal ou ex-qualquer coisa, porque ela não considera essa relação uma relação também, né? Mas que vai se separar e pega um ônibus. E aí É coisas ótimo esse conto. acontecem. Ele é dinâmico, né? É, Tipo, ele é bem enredão, eu acho. Eu não sou uma pessoa muito de enredão, não. Eu sou uma pessoa de enredinho. Aí, bom, tem essa parte aqui que ela faz uma reflexão. Ela tá pegando esse ônibus, assim, para as pessoas saberem, sei lá, 6, 7 da manhã, meio virada, depois de ter passado a noite com esse cara. E sabendo que quando ela descer dali vai acabar tudo. Sobre a ação das horas, despejando pelos poros a anestesia alcoólica que me permitiu suportar aquela noite, entendi que o Pedro, ao contrário dos outros homens,
não me tira de mim mesma. Ele me devolve, me faz sentir a dor. A dor é mais que um nome dito em vão. Ela evapora os limites, me faz parte de todas as coisas, pronta para fazer o que precisa ser feito, que ainda não sei bem dizer o que é. Me faz Deus. Não aquele Deus sobre o qual me contaram histórias, mas um Deus que, incomodado, certo dia explodiu tudo e criou as galáxias, os planetas, os seres que matam, os seres que morrem. Na verdade, Deus deve amar os pecados e morar dentro dos pecadores, dos adúlteros, dos amantes, dos loucos, porque eles sim são capazes de criar o mundo, desafiando o marasmo do universo. Sentindo a dor, sei que vivo como nem todos vivem, sem que ninguém saiba, nem mesmo Pedro, porque a dor quase sempre é invisível e inexplicável, a não ser que a gente exploda. Lindo, lindo, lindo. Esse conto também é bem marcante, assim. E eu queria saber de você, você deu um tom muito bom para quem não conhece o livro e não conhece a sua escrita e está ouvindo. Qual que foi o conto que você teve mais dificuldade, que te deu mais trabalho e por quê? Foi esse, foi esse, exatamente, Tem porque um ele que é é um conto. autobiográfico aí, não? Sempre tem, todos os contos têm. Eu acho que, assim, as pessoas perguntam, é você, é você e tal. Eu acho que quando chega na gravidez, ela já fala, talvez tenha sido ela. Mas eu acho que, de certa forma, todos têm, assim. Eu acho que aqueles pensamentos já me atravessaram de algum jeito, em algum momento. Eu acho que eu tenho uma questão de uma busca pelo sagrado, apesar de me considerar agnóstica, muito grande, assim. Eu acho que a minha literatura tem um pouco esse diálogo com o sagrado em tudo que eu faço. Assim, eu gosto de ter uma coisa um pouco como se tivesse um brilhinho assim no ar, sabe? Uma coisa meio, eu falei uma coisa tão boba, parece que eu escrevo o diário das princesas, mas assim, não é isso. Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa que ficcionalizava muito, muitas coisas, muito. Pra eu ter uma noção, não sei se isso é normal, eu nunca perguntei pra alguém se isso é normal, mas eu sou uma pessoa que coloca trilha sonora na vida, assim, sabe? Em tudo. Eu penso assim, nossa, isso aqui tinha que estar o som de isso aqui, sabe? Mas você me Então eu mandou o acho seu que existe. com a Força Estranha da Gal Costa, você. Isso, exatamente. Eu comecei a escrever as dedicatórias com música, né, de fundo, e aí eu acho que é super, sei lá, acho que tem alguma energia ali, e eu sempre mando com essa energia da música que tá tocando. Mas, enfim, eu acho que existe uma coisa que está entre o cético e o crente, assim, nas coisas que eu faço, que permeia também o que eu escrevo. Porque esse é um conto que tem um pouquinho mais de enredo que os outros, eu acho. Ao mesmo tempo que ele tinha que ter uma inflexão ali, que eu acho que é o momento em que ela enxerga. Eu acho que existe um fio, assim, que passa por todos, que é um percurso da própria palavra. E todos eles delimitam de alguma forma a relação dessa narradora com a palavra. O primeiro tem uma coisa super incipiente, o segundo ela já pensa essa coisa da dor como forma, essa coisa da dor como sagrado e também como esse giro 360 que ela faz com a imagem de Deus, né? Que é tipo, ela teve uma criação aparentemente rígida, aparentemente religiosa, e de repente Deus, não, Deus é essa coisa que proporciona coisas mágicas, inexplicáveis, e a própria linguagem, né? Sei lá. Deus está na própria linguagem para ela, e acho que isso aparece muito mais para frente. Então, tinha que ter isso, tinha que ter o enredão, mas tinha que ter a reflexão muito bem colocada. E aí eu dei, enfim, tive alguns leitores beta, né, amigos e tal, e dei para um amigo ler que é escritor também, ele faz mestrado em escrita de não ficção. E aí eu acho que ele não entendeu, assim, o que eu estava tentando passar. E eu acho ele um leitor maravilhoso. E aí eu falei, não, peraí, vamos implodir isso aqui. A Paula, que fez a preparação de texto, deve até. Eu ficava pedindo desculpas assim, Paula, olha só, desculpa, mas a gente vai ter que mudar tudo. Entendo.
Pois é. E aí eu fiz isso porque eu acho que ele não entendeu e se estava confuso, eu acho que assim, algumas coisas eu queria que não tivessem claras, né? Acho que não podem estar claras. Mas a confusão total, assim, na mensagem, não na mensagem no sentido de uma mensagem edificante, mas no que eu queria trazer com aquilo, me preocupou. E aí eu queria que ele destacasse alguns elementos, aproveitei para destacar outros, para ficar numa consonância maior com o resto do livro. Eu acho que é engraçado porque hoje é um dos que todo mundo fala assim, gostei desse, segundo conto, nossa, que ritmo e tal. Mas assim, foi o que eu mais tive problema. Por muito tempo eu odiei esse conto, assim, sabe? E até que eu refiz e acho que foi, de algum jeito. Eu acho que ele ficou maravilhoso mesmo, assim. A orelha da Aline Bay, né, para o pessoal que está de casa, é uma orelha muito generosa, muito bonita e muito É verdadeira também. linda. Depois que eu li o livro, eu geralmente leio as orelhas após a leitura do livro. É uma mania que eu tenho. E a Aline, ela tem hoje uma expressão muito bonita na escrita da mulher hoje, das leitoras que estão começando. A Aline que já teve aqui, acho que umas 3 vezes já, ela já é de casa já, que eu adoro ela também, acho ela uma força como escritora. Como que você vê, falando, quero que você fale um pouco da Orelha também, como que é a sua relação, como que foi a sua relação dessa com a Aline, e como que você vê esses movimentos hoje da literatura contemporânea, ter bastante mulher já escrevendo, hoje com uma outra figura, né? Finalmente uma outra figura. Claro que tem muito a melhorar ainda, mas uma figura muito mais das mulheres que são as maiores leitoras, as maiores escritoras hoje nesse mercado, assim. Eu acho que a Aline, assim, primeiro, ela, além de ser uma escritora maravilhosa, ela é uma pessoa generosa, muito generosa, né? E além disso, assim, ela é uma mulher que abre portas, puxa as pessoas. Isso é tão raro, né? Eu acho que não tô falando de literatura só, eu acho que qualquer coisa. A gente está num mundo de muita comparação, muita competição. E eu mesma caio às vezes nisso, enfim, sou uma pessoa normal, mas a Aline é uma pessoa extremamente generosa. A história da orelha é que eu fiz uma oficina com ela, simplesmente fiz uma oficina com ela. Mas, assim, senti uma afinidade muito grande, um cuidado muito grande dela em ler. E ela tem um talento muito incrível, que é. Eu acho que a oficina de escrita, enfim, a gente tem diversos estilos, tem muitas pegadas, as pessoas têm necessidades diferentes. Mas a Aline, ela consegue tirar o melhor das pessoas e fazer elas continuarem, assim, de alguma forma, sabe? E aí eu me identifiquei muito, assim, com ela. Aqueles momentos, eu fiz a oficina dela, assim, o livro já estava meio na preparação e tal, já tinha escrito o livro. Foi no meio de 2021. E foi assim, a gente se sentia tão drenado naquela época, né? Enfim, mil coisas acontecendo, a pandemia estava rolando a todo vapor ainda, etc. Eu me sentia tão drenada e eu saía dali, assim, parecia que tinha engolido um sol, sabe? É, tamanha energia que essa mulher coloca na literatura, e, enfim, na própria relação que ela tem com a escrita, com a palavra, etc. Enfim, e aí eu terminei a oficina, a gente continuou trocando e tal. Aí eu terminei o livro e pensei, poxa, eu preciso falar com a Aline. Eu acho que primeiro porque um dos contos, principalmente, teve muito mudou bastante a partir de experiências de escrita que eu tive nessa oficina dela. E aí eu falei, você vai reconhecer o que eu coloquei ali e tal. E a outra porque, nossa, seria, poxa, uma honra imensa. Eu acho que ela dialoga muito assim, com as questões do livro. Ela escreveu um livro também que de alguma forma é sobre um movimento, né, sobre essa. E ela falou isso já em entrevistas, que ela gostava de olhar para aquela estética da pessoa que está deixando uma situação, né, que é a pequena coreografia do adeus, essa coisa da a plasticidade do adeus. Eu falei, não, essa mulher tem que, eu pelo menos tem que procurá-la. E aí eu mandei um e-mail para ela achando que. Eu lembro que tava rolando um Mercúrio retrógrado. Aí eu falei, nossa, vai ser horrível isso. Imagina, ela vai escrever a orelha de uma maluca que vai lançar um livro independente, ela mal conhece e tal. E a Aline, assim, na maior generosidade do mundo, topou, leu o livro com um carinho imenso, com uma generosidade imensa. Eu acho que a leitura dela vai muito mais além de talvez uma orelha que as pessoas esperem de
ela é ótima e tal, ela faz isso bem, ou isso ou aquilo. E ele mergulha mesmo no que está no livro. E eu achei isso muito bonito. Eu agradeço a ela até hoje, assim, em todas as oportunidades, todos os lugares que eu vou. Eu acho que as pessoas perguntam da Aline e eu aproveito para agradecer, porque ela foi incrível comigo, ela foi incrível com tanta gente. E além disso, né? Ela fala do livro, ela indicou em curadoria para bibliotecas públicas, em outros lugares, e enfim, só tenho a agradecer pelo que ela fez. E não só por mim, mas também porque ela é uma mulher que levanta, que puxa mulheres, né? Isso é muito bonito. E agora falando sobre essa outra coisa que você levantou, desse momento da literatura contemporânea, eu acho que claramente a gente já avançou muito, né? A gente tem mulheres recebendo, não só publicando, que eu acho que é importante, mas recebendo grandes investimentos de editoras, que eu acho que é bem importante também. E eu acho que ainda somos atravessadas por muitos incômodos, assim. Eu falando do lugar de uma escritora que começou com uma publicação independente, que as pessoas olham assim, praticamente olhando para o chão, né? Assim, quando estão sendo apresentados, é uma coisa meio, que bonitinho ela escreve. Tem muito isso ainda, muito, muito, muito. Eu passo bastante por isso, assim. Tipo, você escreve o quê? Você tem uns poemas do seu diário, sabe? Assim, e uma coisa do homem com um olhar bem condescendente também, e eu acho que a gente enfrenta muito isso ainda. E mais que isso, eu acho que os homens só perdem o medo de falar de um livro pouco conhecido quando tem outros homens, de forma geral, não tô falando de todo mundo, óbvio, mas é aquela coisa, nem todo homem, etc. É Mas de sempre o forma homem. geral, mas sempre um homem. Mas eu acho que tem essa coisa de, eu só vou falar depois que algum outro cara falar bem desse livro, sabe? Quando eu escutar o pessoal falando bem, aí tudo bem. E eu tive, assim, leitores muito corajosos que bancaram e falaram, etc. Nossa, isso aqui é bom e tal. E outros que, enfim. Eu também acho que as pessoas podem não gostar. Eu mesma tenho questões com o livro e tal. Mas eu acho que ainda existe muito isso. E sem contar nos recortes, né? Eu acho que tipo, tem que ter mais espaço nesse rol assim, de investimentos e de leituras das pessoas para mulheres negras, para mulheres trans, enfim. Eu acho que a gente tem muito a avançar de forma geral com tudo. E não só ter essa coisa de totem, né? Do tipo, estamos aqui super investindo numa escritora, enfim, periférica e tal, mas eu acho que tem que ser uma coisa orgânica, assim, sabe? Da gente colocar essas leituras na nossa lista, do mercado editorial tá aberto a isso também. Então, acho que a gente está avançando, tem muita coisa para acontecer ainda, mas estamos muito atentas, né, Eu concordo com ao que isso. está rolando. No começo do Rabiscos, quando eu apresentava eu e a Jéssica, há 5 anos, a gente tinha essa preocupação de ficar. Não tinha podcast de literatura contemporânea, a gente foi um dos primeiros. E a gente tinha essa preocupação de ficar atento aos estilos literários, as mulheres que estavam escrevendo. E de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, foi ficando muito mais orgânico, assim, foi ficando uma coisa. Não precisei mais pensar nisso, era uma coisa que vinha, e os livros que eu queria falar, e as mulheres que estavam produzindo, assim. Então, é bem legal. O pessoal de casa não tá vendo, mas a minha câmera tá travando, e cada hora que trava, parece que eu tô com uma cara de bêbado travada, assim, tá muito engraçado. A Karina, ela coloca no mudo pra ela não ficar rindo das minhas falas. Não faz mal, minha luz está péssima também, enfim. Ufa, É a precariedade da vida. a vida como ela é aqui. É. Karina, pra gente encerrar o nosso papo, que tá maravilhoso, eu queria falar do meu clichê favorito, que é falar das capas. Essa capa é linda, um reflexo, né? E ela é da capa da Patrícia Shin. Queria que você Isso. falasse um pouco dela pra gente. O pessoal de casa não tá vendo, mas dá um Google aí que vocês vão ver, que é muito legal. Sim, obrigada, Tadeu. Eu gosto quando elogiam a capa, porque eu acho que foi muito um trabalho conjunto, assim. É, Eu fui extremamente chata com todas as pessoas envolvidas. Mandar um abraço para a Júlia, que eu não sei se vai ouvir um dia, foi a diagramadora, né, que fez todo o acabamento do livro. A Patrícia, ela é uma artista visual e tatuadora portuguesa.
Eu tive contato com o trabalho dela muito por acaso, porque eu morei em Lisboa um tempo, né? Eu fiz um curso de pós-graduação lá. Uma amiga minha fez uma tatuagem com ela e eu tava a fim de fazer uma tatuagem. Ela mandou o perfil. E eu fiquei obcecada, pelo trabalho dessa mulher, porque é um estilo muito marcado, muito próprio, ao mesmo tempo em que ela explora sempre temáticas femininas e, enfim, muito dessa coisa do corpo, mas não como o corpo da mulher desenhado de uma forma padronizada, etc. Essa coisa meio grosseira. E eu até falei isso para Júlia quando a gente estava falando da capa e tal. Eu falei, eu queria uma coisa mais grosseira, sabe, para a capa do livro. E aí eu procurei, meu primeiro contato ela respondeu e tal, mas a gente acabou se desencontrando. Eu tava quase procurando outra artista quando ela me respondeu, perguntou se tá interessada ainda. Eu falei, nossa, eu tô muito. E aí eu pedi o desenho para ela, eu fiz um briefing mesmo, eu desenhei assim, eu sou horrorosa, eu não tenho habilidade de manual nenhuma, assim, com desenho, ilustração e tal. Mas eu fiz um vídeo desenhando assim mais ou menos o conceito da capa que eu queria. Eu fiz isso, eu falei, eu quero umas pinceladas de fundo, quero que as cores sejam alternadas, que meio que emule uma fronteira assim entre o mar e o céu, sabe? Que eu acho que é uma imagem que tem um momento do livro e que seja exatamente isso, essa reflexão, esse reflexo, que a gente não sabe qual seja o lado certo, o lado do mundo ou o lado do espelho, sabe? E aí pedi assim para ela, ela fez, achei maravilhoso. Ela mandou algumas opções, fiquei com essa. E pedi para a Júlia fazer esse título bem no limiar, assim, que é justamente a despedida, né? A gente acabou colocando o AS um pouquinho em cima por motivos, enfim, de ficaria muito melhor, ficaria um título pequeno se fosse espremidinho ali tudo no limiar. Nem sempre, nem tudo é conceito, gente. Às vezes eu só Verdade. gambiarra. Mas é isso, eu particularmente, eu gosto muito da capa também, acho a história dela bonita e tem que, é isso, assim, 350 milhões de questões com o livro, mas dessa capa, assim, eu sou cadelíssima da capa também. Uma reflexão, sem uma pegada narcisística, mas um reflexo ali, né, de se olhar e Mas se... é um narciso mesmo, é isso. É isso. No final das contas, é isso. Lindo, parabéns, É um então. narcismo sem narcisismo, talvez, não sei, Isso. mas tem o narciso ali. Parabéns, então, para Patrícia. Karina, obrigado pelo papo, foi maravilhoso. Que gostoso falar com você e que privilégio poder falar com você depois de ler seu livro. Eu gostei tanto dele e saber que você é uma simpatia, além de um talento. Eu quero ver você voando muito ainda e que você venha com mais livros e bata aqui na nossa porta para vir falar deles, porque eu tenho certeza que você vai deslanchar muito na literatura ainda. Vamos ouvir muito seu nome. Parabéns. E é isso. Obrigado, viu? Obrigada, Tadeu, de novo pelo convite, pela conversa, que foi ótima. Acho que foi mais desafiadora, assim, que Imagina. por ser abstrata, né? Eu gosto de abstrair, mas às vezes eu, sei lá, tem que ter um eixo. Adorei suas perguntas, enfim, adorei. Obrigada pela leitura, pelos votos, enfim. Espero ter alguma coisa debaixo do braço para bater na porta da próxima vez. Espero te conhecer pessoalmente aí nos rolês literários da vida também, para a gente trocar ideias. Sempre um prazer. Vamos sim, por favor. Pessoal de casa, então, quem quiser mandar dúvidas, sugestões, reclamações, pode escrever para o podcast rabiscos@gmail.com. E as editoras que enviam livros, material, também por e-mail, se for virtual, ou na caixa postal aqui na descrição do vídeo. Beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Semana que vem a gente volta.